Fala galera, aqui quem fala é Felipe Gomes Moreira Campos, sou aluno da Faculdade de Tecnologia FATEC Zona Leste. Vou apresentar para vocês o vídeo sobre Java Reflection, faz parte da disciplina de Programação Orientada a Objetos, ministrada pelo mestre Antônio, e este vídeo ele pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Nessa introdução apresento para vocês o mapa da apresentação, definição de reflection, onde é utilizado, qual a finalidade, exemplificação teórica, exemplificação prática com desenvolvimento no Eclipse, considerações finais e referências. Esse vídeo ele tem como objetivo apresentar a API Java Reflection, alguns de seus elementos, métodos, funcionalidades e também demonstração de como essa API pode ser utilizada. Então, a definição é a seguinte: reflection no contexto da ciência da computação é a capacidade de um programa observar ou modificar a sua estrutura ou comportamento, que pode ocorrer tipicamente em tempo de execução. A linguagem de programação Java possui a Reflection API desde a versão 1.1 do Java. Essa biblioteca ela facilita para os desenvolvedores, pois é possível um programa examinar ou fazer a introspecção de si próprio. Portanto, olhar e examinar suas propriedades e estrutura. Com Reflection, é possível examinar e identificar atributos ou métodos, invocar métodos de objetos em tempos de execução, ou seja, que estejam na JVM, a Java Virtual Machine. Posso descobrir qual é o modificador de acesso de um objeto, assim como nome do atributo que foi declarado no objeto Java, acessar ou alterar valores dos atributos, utilizando apenas as definições estáticas de uma classe, criar objetos e invocar métodos. É possível também invocar um método de forma dinâmica, que é uma das coisas mais interessantes no Reflection. Qual a finalidade? Devido a essas funcionalidades, a API é muito utilizada em aplicações que manipulam dados e recursos que podem estar disponíveis em tempo de execução, mas não estão no momento da compilação. Considere, por exemplo, uma aplicação que use uma classe X para comunicar-se com algum serviço. Agora, suponha que essa aplicação precise comunicar-se com um serviço diferente, usando a classe Y, que tem nomes de métodos diferentes. Sem Reflection, a aplicação teria de ser modificada e recompilada, mas se o Reflection for usado, isso poderia ser evitado. A aplicação poderia conhecer os métodos da classe X e essa classe diria que método era usado e qual o propósito. Assim, quando um novo serviço for usado via classe Y, a aplicação também procuraria pelos métodos necessários e os utilizaria. Nenhuma modificação no código seria necessária. Nem mesmo o nome da nova classe deveria ser recompilado com a aplicação, uma vez que ele poderia estar armazenado em um arquivo de configuração, ser verificado e ter a sua classe carregada em tempo de execução. Esse mecanismo é conhecido normalmente como plugin. Onde é utilizado? Em programas comuns não é necessário usar Reflection. Usa-se Reflection se seu programa necessita processar o próprio programa ou outros programas. Aplicações que utilizam plugins, aplicações que usam estruturas de dados definidas em arquivos externos, aplicações que precisam examinar dados que só se tornam disponíveis após a implantação, ferramentas de testes de depuração, ferramentas de aplicações que precisam se comportar de forma diferente de acordo com o sistema operacional sobre o qual estão sendo executados. Aqui temos alguns exemplos típicos
um navegador de classes, um depurador, um construtor de interface com o usuário, uma IDE, como NetBeans ou Eclipse. E por que usar o Reflection? Reflection, ele permite criar chamadas de métodos e conhecer a estrutura de um programa em tempo de execução, sem precisar conhecer as classes envolvidas quando estamos escrevendo o nosso código. Essa facilidade se torna importante quando é necessário resolver determinadas tarefas que só notamos ao receber dados em tempo de execução. Os benefícios do Reflection, quando utilizado de forma correta, incluem essas vantagens: padronização, ganho de produtividade, minimização de erros, facilidade de manutenção. É possível realizar um tweak em um objeto Java por meio de Reflection. Tweak são pequenos ajustes definitivos com a finalidade de melhorar o desempenho de um produto, seja de hardware ou software. Fazer ajustes finos em um produto quase pronto. Além dos benefícios, o Reflection ele tem os seus riscos também. O Reflection deve ser aplicado de forma criteriosa a fim de evitar algumas consequências, que são as seguintes: redução de desempenho, principalmente se o código a ser executado é requerido de forma constante, exposição da estrutura interna dos objetos, problemas por restrição de segurança, especialmente se executado em um ambiente com regras específicas, como applets e o Java.policy. O Java.policy ele é a política de segurança da JVM, estabelecida a partir do JDK 1.2. Todo código carregado pela JVM passa por uma política de segurança, para que não sejam realizadas operações não autorizadas na máquina local do usuário. Com a inclusão do conceito da política de segurança, é possível estabelecer permissões diferenciadas para as aplicações. Mas cuidado com as alterações, pois elas podem deixar alguma brecha para programas maliciosos danificarem o computador do usuário. Portanto, tente ser sempre o mais restrito possível ao dar as permissões. Agora vamos para o exemplo prático, abrindo o Eclipse. Vou criar aqui um novo pacote chamado People. Certo. Agora vou criar uma classe pessoa. Será um exemplo bem básico. Essa pessoa terá os atributos do tipo private, nome, private string CPF, private string RG e private int idade, certo? Então estou criando aqui os atributos e RG. Pronto. Agora eu vou criar o construtor. Source generate constructor. Cadê? Aqui. De todos os atributos. Certo, eu vou tirar o super que não precisa. Agora eu vou criar os getter e setter. Acho que eu não vou colocar os dois não. Vou criar só o... Deixa eu ver. Só o get mesmo. De cada atributo. Que tá bom. Certo, agora eu vou dar uma indentada no código. Format. Pronto. A classe pessoa já está criada. Agora eu vou criar uma nova classe chamada Reflection pessoa. Refletir pessoa, melhor.
certo? Nessa classe que será feita o reflection. Agora vamos realizar a importação do java.lang.reflect.asterístico para importar toda a biblioteca reflection. Porém, não vamos utilizar todos os recursos do reflection nesse vídeo. Agora vou criar um método chamado lista nome dos métodos para listar os nomes de todos os métodos da classe pessoa. Um detalhe importante é que será necessário tratar exceções. Então, vamos adicionar o try catch e dentro do corpo do try vamos colocar uma instância de class que faz parte do pacote java.lang. Ele representa as classes e interfaces em um sistema Java que esteja em execução. Então vamos dar um apelido para essa class, no caso CL. Essa instância receberá o nome da classe. Como estou trabalhando com pacotes, será necessário incluir o pacote onde a classe está inclusa. Por isso eu vou copiar e colar o nome do pacote completo e a classe, certo? Depois da classe armazenada nesta variável, capturamos os métodos declarados na classe através do método getDeclaredMethods. Nele é retornado um array ou um vetor com todos os métodos da classe pessoa. Em seguida, crio um for para exibir no array todos os métodos da classe pessoa. Vamos fechar o try e vamos colocar a exceção no treble, que ele é a superclasse de todos os erros e exceções da linguagem Java. Então, se acontecer algum erro ou exceção extraordinária, o catch ele irá tratar e exibir esse erro ou exceção. Pronto, terminamos o método lista nome dos métodos. Agora vamos criar um método chamado atributos, que inicialmente faz o mesmo que o método lista nome dos métodos. Então, vou copiar e colar até o for. A diferença é que agora, para cada método, vamos pegar o seu nome com getName, as variáveis internas e seu retorno, como getReturnType. Veja só. O interessante é que, em momento algum, até agora não criamos nenhuma instância da classe pessoa para querer saber algo sobre ela. Então, agora eu fecho o try e o catch é o mesmo, então eu vou apenas copiar e colar para ganhar tempo. Pronto, agora vamos criar outro método chamado InvocaMétodos. Primeiro vou criar uma instância da classe pessoa como apelido, no caso aqui pessoa, e essa instância já será preenchida com os valores das variáveis de acordo com o construtor da classe pessoa, ou seja, quando o sistema carregar, já virá com os valores nos atributos. Só para eu não ter o trabalho de ficar criando menus e inserindo dados. E a título de estudo, esse modo está favorável para nós. Agora vou adicionar um try igual dos outros métodos que criamos. Vamos realizar uma instância de class, vamos dar o apelido CL. Essa instância receberá o nome da classe. Como estou trabalhando com pacotes, será necessário incluir o pacote onde a classe está inclusa.
Agora vamos criar um array do tipo field, onde terá o apelido de campus que recebe de CL, o método que vem de get declared fields, ou seja, os campos da classe. Vou criar outro vetor do tipo método com o nome match, de método que recebe a instância de classe, no caso é cl.get declared methods. Agora vou criar um loop for para exibir o nome dos métodos da classe pessoa, e é bem parecido com os anteriores, onde eu utilizo length para fazer a contagem total, ou melhor, o tamanho daquele objeto. Então utilizo essa condicional no for. Vou fechar o try, e o catch é o mesmo dos anteriores, então vou copiar e colar. Vou arrumar um erro aqui. Pronto. Agora eu vou criar a classe menu, que contém o método main. Vou criar uma instância da classe refletir pessoa, com o apelido refletindo. E a partir daqui vou chamar todos os métodos da classe refletir pessoa, que no caso são invoca métodos, atributos e o método lista dos nomes, lista nome dos métodos. E após aqui essa implementação do método main, a gente vai rodar esse sisteminha. Agora vejam o resultado desse sistema, o resultado do reflection, o que é possível fazer com reflection. Ele consegue exibir todos os atributos, métodos, valores dos atributos. Certo, vamos voltar para o slide após a exemplificação prática. Estamos agora em considerações finais. O Java Reflection é uma biblioteca muito útil para os desenvolvedores da linguagem, pois suporta a recuperação das informações das classes. Além disso, permite manipular a classe em tempo de execução. Convém lembrar que esta técnica é algo relativamente lento e muito suscetível a erros. Logo, não é recomendado utilizar a menos que se faça realmente necessário a utilização do Java Reflection. Então, essas foram as considerações finais. As referências estão disponíveis aqui, foram todos os sites que eu acessei para poder construir esse vídeo, esse material. Então é isso, agradeço pela atenção, lembrando que esse vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Então é isso, valeu!